Senhor Deus, queremos te agradecer mais uma vez pela tua bondade, pela graça do Senhor que tem sido derramada sobre nós e sobre cada família. Deus, que nessa manhã não seja diferente. Queremos ver o teu poder, Pai, se manifestando sobre os maridos, sobre os filhos, sobre as esposas, Pai Deus, de perto e de Deus de longe. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus, age por nós, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações através da Tua palavra, que é poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Visita o Teu povo, Pai, principalmente aqueles que estão enfermos, que precisam de cura, Pai, que haja uma unção de cura sendo derramada nessa manhã na vida da Thaisa. Quando chegar lá, ó Deus, seja só para contemplar tudo que o Senhor já está fazendo. Pai, que cada um de nós que temos entes queridos, que estejam acamados, que estejam doentes, eu profetizo, Deus, vai curando, cura mesmo, Senhor, aqui, lá, em todos os lugares por onde, ó Deus, a Tua palavra tem sido anunciada, que haja milagres, Pai. Nós clamamos, faz milagres, Senhor, ainda que não mereçamos, pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos, tem misericórdia, Pai, olha para nós com Teus olhos, ó Deus, de amor, para que a cura possa alcançar as nossas vidas, como o Senhor falava antes sobre aquele paralítico ali, do poço de Betesda, Senhor. Deus, não tinha ninguém para colocar ele no poço, mas o Senhor, Pai, foi até ali para realizar o milagre na sua vida. E nós cremos que o Senhor está entrando em cada casa, em cada lar agora, para abençoar a vida daqueles que mais precisam, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A promessa do Senhor é abençoar-te-ei por onde quer que tu fores, né? Então, é importante a gente lembrar, quem não sabe, as nossas histórias dos hotéis são, assim, tremendas, e a de hoje não foi diferente. Eu estava agora de manhã dizendo para ele, cada porta que Deus abre tem algo de especial dele conosco, né? E aí nós viemos parar nesse hotel da outra vez, e foi aquela história que, para quem não sabe, né, acabei doando a minha Bíblia Pentecostal novinha para a dona do hotel. Agora tem uma outra aqui, a outra que vocês me deram, já estudamos dela, está lá no carro, mas peguei uma mais levinha aqui para poder trazer para cá. Mas é tão lindo ver o abraço dela logo de manhã, quando ela veio, viu a gente tomando A alegria dela. a alegria dela, largou tudo lá na mesa. Quando eu falei, escuta, você não tem um escritóriozinho, um lugar que a gente pudesse fazer a live? Tenho tudo aqui, vem cá ver se serve para vocês. O maior carinho. E não era nem um escritório, era um salão de festa enorme aqui, com tudo do bom e do melhor, né? Então, a gente tem visto como Deus está atingindo os donos do hotel, que, na realidade, o proprietário aqui é irmão do principal amigo do meu primeiro esposo. E nós evangelizamos a família naquela época, uns 30 anos atrás. E ele ficou como herdeiro único aqui agora, e a gente está alcançando o restante da família. Então, é tão bom contar essa história e ver que quando Deus chama a gente para falar do amor dele para uma pessoa da família, você tem que continuar nisso com um lema: eu vou alcançar a família toda. Você não sabe quando, mas aqui é desse jeito, né? E Malu, essa semana nós recebemos um empurrão para ir para lá, para aquele hotel lá onde a família da fé faz o encontro. Então a gente deve estar indo para lá também. Eu esqueci, Montreal, parece, né? E vocês já foram. Então, Machado, parece, a terra da Malu, aquela área lá. É Poços de Caldas. Aí, eu posso ficar? Posso ficar? Ai, é maravilhoso, Montreal, você vai amar. Então, Quando que você vai? Não sei quando ainda, mas já recebemos uma intimação. Então, Ai, me fala que eu quero ir também. então vamos combinar, Tá né? bom? Isso. Famílias inteiras para Deus, né? Famílias inteiras, esse projeto de Deus. Então, por onde nós passamos, nós temos visto essa colheita de Deus, né? Interessante que eu passei por lá há pouco tempo e estendi a mão e falei, agora que eu lembrei que é o hotel que a gente via. Mas Deus tinha algo mais, né? Então, vamos estar orando pela agenda de Deus na nossa vida, né? Na vida de vocês, na nossa vida. Lembrando que a Vanessa está aí no hospital, o paizinho dela, mas nada é à toa nem por acaso. Quando Deus deixa a gente ficar um tempo no hospital, a gente tem que ter propósito. Tudo tem que ter propósito, né? E Deus nos deu
Você anotou o tema, né? Sim. Deus nos deu essa semana o tema desde os 3 dias. Interessante que ontem que nós fomos receber o tema, mas ele foi sinalizando em toda a nossa viagem, desde Niterói até aqui. Hoje eu lembrei para ele, falei assim, olha só, você não percebeu, mas você veio de lá aqui vendo tudo e me mostrando tudo. E agora você dá um tema aí para a gente e aí depois eu vou colocar o resto. Sonhos inacabados. Olha aí, sonhos inacabados. Anote isso aí. Sonhos inacabados. A gente já falou sobre esse tema de outra forma. Mas sempre é bom lembrar que quando Deus manda a gente repetir, não é à toa nem por acaso, né? E aí, por que eu estou dizendo que desde Niterói Deus foi sinalizando? Nós viemos por Itaboraí, e quando nós fomos passando nos locais, primeira coisa que nós vimos foi vários edifícios, né? Prontinhos, lindos. Itaboraí está sendo todo restaurado, né? Está tendo uma liderança de governo muito boa, querendo fazer o melhor na cidade. E aí, aos olhos dos homens, né, a gente não sabe nas entrelinhas, mas aos olhos dos homens está tudo sendo restaurado. Então, a cidade que era tumultuada, hoje tem tido um trânsito bem diferente. E aí ele me mostrou os prédios todos bonitos sendo construídos, né, que eles construíram, tudo do bom e do melhor. E aí passamos por aquele, depois ele me mostrou. Agora, olha a Polícia Federal, olha o prédio novo da Polícia Federal, que coisa linda. Fizeram uma placa na estrada enorme, escrito Polícia Federal, como quem diz, nós estamos aqui. Aí eu falei para ele, nós também estamos aqui, né? Deus tomando o estado do Rio. Para quem não sabe, meu primeiro esposo morreu falando que era para a gente orar sem cessar pelo estado do Rio. Então, quando eu vejo isso, é uma alegria assim, saber que Deus já estava levantando os intercessores pelo estado do Rio muitos anos antes, né? Há uns 20 anos, 20 e poucos anos atrás, né? E aí, quando nós passamos logo em seguida, nós vimos, dizendo que acho que eu calculei os 10 prédios, mas ele falou, não, muito mais. Mas os prédios todos feitos iguaizinhos, só que todos inacabados. E aquilo me chamou a atenção, abandonados, tudo estragado, preto, Mato. né? Tudo tá acabado, mato, tudo ruim. E aí eu olhei para o local e ele falou, está vendo? Ó, ali está tudo inacabado. E aí eu falei, que coisa triste quando alguém começa alguma coisa e para no meio do caminho, né? Me lembrei agora, mano, Ah, daquela visão, né, que o rei sonhou lá no Egito, das vacas magras e as vacas gordas. foi José, não? José. Não foi José. José mesmo? Isso. E a gente não tem noção. Mas esse tema, sonhos inacabados, na verdade, são sonhos também interrompidos, né? São projetos que não foram finalizados, trabalhos que não foram concluídos, não foram realizados. E eu comecei a pensar quantas pessoas estão vivendo isso. E o meu clamor nessa madrugada era, Senhor, o que fazer diante disso? E aí é que Deus nos leva para a palavra, né, como resposta para as nossas indagações, para as nossas inquietações. Então, eu queria que vocês pegassem todos esses sonhos, trabalho, toda a obra que não foi terminada. Ontem mesmo a gente ouviu uma pessoa falando, eu estou construindo a minha casa há tantos anos, não pude ainda terminar. Mas são projetos. E projeto ele tem que ter começo, meio e fim. Nós, às vezes, não conseguimos. Mas Deus, com certeza, realiza projetos, né, até o fim. Ele não deixa nada pela metade. A boa obra que ele começa, ele termina. E nós queremos falar exatamente sobre isso. Amém, amém. E aí fica a pergunta para você, né? O que você começou e não terminou? É bom lembrar disso da palavra discipulado. Não estava no nosso programa aqui, mas está no programa de Deus. O que é o discipulado? Nada mais é do que você levar uma vida a um crescimento espiritual até como Jesus desejou, a estatura do varão perfeito. Por quê? Porque muitas vezes nós evangelizamos, falamos de Jesus para as pessoas, mas abandonamos a pessoa lá, né? E abrindo um parênteses aqui, eu recebi essa semana o link da live da Helena, que é do nosso grupo, né? E que não faltava nada. Agora ela está trabalhando, não está podendo vir, mas ela está sempre no particular me falando e ouvindo as lives, e colocando, comentando. E foi uma obra linda que Deus fez na família dela, mas hoje eu vejo a Helena
abrindo uma live sobre educação e falando sobre o que Deus está fazendo, textos da palavra de Deus, do princípio ao fim. Eu estava dizendo essa semana para o Dimas, eu comecei a ouvir a live dela e não conseguia parar. Por quê? Porque é Bíblia pura. Então, isso é importante. Às vezes você escuta um podcast, escuta uma live de 1 hora, mas você não ouve a pessoa falando nada das coisas de Deus. Então, fica difícil até para você indicar. Mas quando você ouve a palavra, por que a palavra do Eterno é importante para nós? Porque ela nos dá crescimento. Tão bom hoje de manhã, por exemplo, estava ouvindo a carta de Efésios, abre aí no capítulo 5 para você ver. A carta de Efésios é tão maravilhoso, poder pegar, porque eu sempre estudo as cartas, os livros da Bíblia, assim, pegando o estudo de capítulo por capítulo, que é uma forma de você decorar o que está no livro todo. É importante a gente, quando lê a palavra, fazer um resumo de cada capítulo. Para quê? Para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, nós temos que conhecer a palavra e o poder. O que é o poder? Poder é esse dinamite, né? A tradução dinamite, power, poder, dinamite, que fala de como se fosse uma dinamite, algo que você arrebenta com qualquer coisa, né? E a gente tem visto isso nessa situação das guerras aí. A Rússia com a Ucrânia e essa situação toda. Então, eu sempre digo que nós precisamos fazer algo diferenciado. Nós não podemos fazer algo de qualquer maneira. Ah, você leu a Bíblia hoje? Li. O que você leu? Não lembro, esqueci. Isso é triste demais. Eu costumo dizer que isso mostra quem nós somos. Se você lê uma coisa e não sabe o que você leu, você deve voltar lá e ler tudo de novo. E anotar tudo de novo que você leu. Por quê? Porque assim que você exercita a sua memória. A Bíblia diz que a memória do justo é abençoada. Então, nós já temos um padrão de memória que Deus traçou para nós. Mas nós estamos deixando a nossa memória ficar de qualquer maneira. Eu levanto de manhã, eu pego logo as vitaminas, toma 3, ômega 3, desde o dia que eu ouvi a primeira vez a doutora Lorena falar isso para mim. Quer recuperar a memória? Pega 3, toma durante um tempo, 4 cápsulas de ômega 3 todos os dias, caminhada todos os dias, 40 minutos. Eu comecei a fazer, levei a sério. E a minha memória foi recuperada, graças a Deus. Hoje vou para São Paulo sozinha, dirigindo, não tem problema nenhum. Para onde eu senti vontade de estou indo, sabe? Claro que tem lugares que eu não... China para o Japão, não. Ele já está brincando comigo. China para o Japão, não. Eu brinco com ele ao lado, não quero não. Entendeu? Mas é importante a gente lembrar o que é que Deus te chamou para fazer. Você tem nas suas mãos tudo que Deus preparou de bom e natural para nós. Mas a gente fica assim, esqueci o termo, enchendo de remédios, enchendo de coisas, e a gente esquece que Deus tem tudo natural para a gente. Já coloquei aqui várias áreas que você pode entrar no particular e conversar comigo, mas é importante lembrar que tudo na minha vida eu fui curada com os alimentos naturais, tudo que Deus tem para nós, e nós estamos estragando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, com essas coisas todas que vêm. Ah, não deve tomar remédio? Às vezes precisa, mas a maioria das vezes não. Então, é importante a gente estar lembrando disso. Efésios 5, eu vou estar lendo 4:17. Olha aí. 5, 14. 14 a 17. 14 a 17. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos. Olha de novo a palavra insensato. Isso significa que quem não faz o que a palavra manda é um insensato. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Eu nunca vi alguém que comesse essa palavra, que lesse, que decorasse, com problemas sérios de mente lá na frente. Nunca vi. Pelo contrário, nós encontramos pessoas com 90, 100 anos, né? Fomos para um congresso agora aí em São Paulo, para um congresso, né? Congresso. Acho que era. E aí a gente sentou do lado de um senhorzinho que já tinha feito 100 anos. Quando nós vimos, ele começou a conversar e citando a palavra para a gente de cor o tempo todo. Eu tenho uma amiga de mais de 90 anos, ela manda toda manhã para mim textos da palavra de Deus e fala assim: e isso daí, minhas aulas de inglês, ó. Ouve aí minhas aulas de inglês para você ver. Com mais de 90 anos, e a gente está ficando mal acomodado. A gente está fazendo o que a gente sempre lembra em Jeremias, capítulo 4 ou 6, que ele fala que tem
feito as coisas superficialmente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Isto é, eu digo, está tudo bem, mas está cheio de coisas por dentro. E aí Jesus vem e fala, sepulcro caiado. Quem te ensinou a fugir da ira vindoura? Ele fala, João Batista fala, os dois falam a mesma coisa. Então é importante a gente lembrar que Deus está nos olhando de lá de cima, de dentro para fora. Não adianta a gente fazer uma coisa e ver outra. Ah, mas eu estou todos os dias na igreja, a hora que eu vou, eu amo a escola bíblica, eu amo isso. Mas chega em casa, esquece de tudo. Deus te chamou para fazer alguma coisa e você não faz, e eu não faço. Isso é muito sério. Eu sou muito competente no meu trabalho, mas na parte da espiritualidade eu deixo de lado. Eu tenho tempo para cuidar do meu filho, do meu neto, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus, que a Bíblia fala que ela deve ser a primícia. Quem coloca Deus em primeiro lugar, Mateus 6,33, vai ter todas as outras coisas acontecendo na sua própria vida. Ontem nós estávamos cuidando de uma família que veio de mudança nos Estados Unidos. E foi tremendo, a gente de madrugada, Deus me levantou e começou a me dar intercessão pela família. E quando eu vi, eu fui tomada em língua junto dele e comecei a orar em profecia para o rapaz, sem nem estar com ele. E dizendo, não se preocupe com nada que você tem que fazer. Depois peguei o áudio rapidinho e comecei a gravar a oração, já mandei para ele. Não se preocupe, você não tem chamado para se preocupar com nada na sua vida. Você vai fazer a minha obra, porque foi para isso que eu te trouxe os Estados Unidos. Enquanto você faz a minha obra, eu vou cuidar de você, eu vou curar seu filho, eu vou fazer, vou acontecer. Gente, é maravilhoso. E nós estamos esquecendo as ordenanças de Deus, muitas vezes. Então, é importante você lembrar, quando ele fala desperta, desperta, como é que nós temos despertado? O que Deus nos manda fazer hoje? Ele hoje me perguntou, nós vamos almoçar onde? Eu não sei, meu bem, é maravilhoso essa vida, fala a verdade. Tomando café, já pensando no almoço. Deus nos deu o melhor café da manhã de cidade. Você está querendo saber, mas você não sabe, eu sei, é onde, mas é assim a nossa vida. Você, meu apelido já era pé na estrada, você veio ficar comigo, agora é pé na estrada 2, entendeu? Desse jeito. Só tenho certeza de uma coisa, o melhor almoço está preparado para nós. Eu lembro do dia que eu estava lá em Campinas, a Malu vai lembrar, ela está aí. Eu estava lá dizendo, Senhor, hoje eu não sei onde eu vou almoçar, eu não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor sabe. Eu saí procurando um local para eu almoçar. Aí encontro com a Malu na rua, que eu nem o nome dela, eu não sabia direito. Eu nunca tinha parado para conversar com a Malu. E a Malu me pega pela mão e fala, a senhora aqui, gente, primeira vez que fui na casa dela, nunca me esqueci. A senhora agora não escapa. Eu falei assim, como assim? Eu olhei e falei, pior que eu conheço ela, mas não sei nem o nome dela. Eu da igreja não tinha encontrado com ela para parar para pensar. E aí ela disse, hoje nosso almoço está pronto, a senhora vai almoçar na minha casa. Gente, ela não tem ideia de quanto eu ajoelhei naquele restante da tarde e chorando, e disse, Deus, que coisa maravilhosa. Eu saí da cidade, num bairro, procurando um local para almoçar que eu nem sabia onde era. Eu estava terminando minha faculdade aí em Campinas. Eu não conhecia nada em Campinas, sabe? E aí, quando eu olho, o Malu me pega pela mão, gente, com um abraço apertado e me puxa para a casa dela. Até hoje, quando eu lembro disso, eu choro. E depois eu fiquei sabendo que o Carlos é da família que me hospedou há mais de 30 anos atrás em Machado. Gente, isso é Deus purinho. Até hoje, eu dou um telefonema para Machado, tem lugar para ficar, a hora que eu quiser ir passear lá. Eu quero ver os irmãos de lá de novo, já falo com ele isso, nós vamos para o hotel, mas eu quero passar lá para ver se eu consigo ver os irmãos, que há mais de 30 anos eu não vejo. Esse eu sei que é o meu chamado apostólico, de ir de cidade em cidade, vendo o que está cada um precisando. É tão bom, ele veio, vem para cá, não é só para os meus irmãos, eu falo, isso aqui vou levar para fulano, isso aqui quero levar para fulano, isso aqui. E é assim, enquanto eu vou semeando, Deus vem jogando na minha mão tudo que eu preciso. Até as cartas do apóstolo Paulo, você tem que ler com essa visão, ele era um apóstolo, ele tem aulas para nós, que nós não podemos ler superficialmente, ler correndo, não. Ele veio, a gente estava tomando café e eu ouvindo em áudio, capítulo por capítulo. E a cada capítulo que eu vi, falava, que maravilha, capítulo 1, olha lá, era aquilo que eu estava precisando lembrar. Ele chegou no lugar e disse, vocês são reconhecidos pela fé de vocês e pelo amor que vocês têm pelos outros. Olha que maravilha. Você pega capítulo por capítulo, é uma aula. Você já pensou você ser reconhecido por onde você passar, pelo amor que você tem? Porque você vai semeando, ajudando um, ajudando o outro, ajudando o outro. Não, é a sua conta bancária no céu que está sendo aumentada. A gente pensa que nós estamos fazendo alguma coisa pelos outros, mas nós não podemos esquecer que a semeadura é na nossa própria conta. Nós viemos na rua
e de repente eu vi um cadeirante lá na frente, já no sinal, e o sinal ia fechar. Aí eu falei, ele falou assim, o cadeirante está vindo, vamos ver se a gente tem alguma coisa para dar. Eu falei, eu tenho, pode abrir a janela que eu tenho. Peguei a nota que eu tinha na bolsa e dei a ele. Quando eu dei, ele disse, toma as minhas balinhas para a senhora. Falei, não, eu não quero as suas balinhas, eu quero deixar para você vender para outros, eu quero te dar o dinheiro, porque eu sei o quanto é difícil você estar aqui. Ele olhou para a gente com os olhos cheios d'água e falou assim, vocês prepararam meu almoço de hoje. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. E aí ele viu. Fui atender uma consulta, a pessoa falou assim, nunca tinha visto a pessoa. Eu tinha dito para ela, você paga como você quiser, porque eu sei que às vezes vocês têm dificuldade. Não, senhora, eu faço questão de pagar na íntegra. É para minha sobrinha, mas eu sei o trabalho que eu estou fazendo. Eu recebi, não sei nem quantas vezes mais em uma consulta, a mulher me entrega na mão. Isso é Deus. Aí ele vem e fala, desperta, para quê? Desperta para a chamada que Deus tem para você. Capítulo 1, ele mostra isso, que o povo era conhecido pela fé e pelo amor. E nós estamos sendo reconhecidos como? Passei para a casa da Linda, passamos lá, que coisa maravilhosa, a Linda de Petrópolis aí, estou te vendo, Linda. Que maravilha! Vi ela puxando a gente, agora para lá, vamos almoçar lá, vamos almoçar lá. Gente, eu não sabia o que fazer. E só vi a Linda a segunda vez agora. Um povo de oração, um povo de amor. Quando eu voltei, encontrei com a Marinês, que foi quem me apresentou ela, e eu olhei e falei, Marinês, você sabe, me encontrei com a Linda lá de Petrópolis. E foi uma festa de novo. Já estou indo para o aniversário da Marinês esse mês. Então, Deus vai preparando de lugar em lugar. Mas quando? Quando nós somos despertados. Eu poderia ter ouvido o convite lá do povo lá de Petrópolis, ter dito, não vou não. Só que eu tinha sonhado com a cidade, eu tinha sonhado, eu tinha que ir a algum lugar naquela data. Então, quando a Lina me liga, eu falo, já estou indo, Lina. Não sei nem para quê, não precisa falar detalhes. Mas eu sonhei essa semana que eu estava indo nesse local para outro lugar. Não foi assim? E foi lindo o que Deus fez. Foi uma festa. Então, quando você é despertado para ouvir a voz de Deus e querer fazer o que Ele está te chamando para fazer, você pode ter certeza. Deus mesmo tem o maior interesse em jogar no seu colo tudo que você quer, tudo que você necessita. Você não precisa correr atrás de nada. Ontem eu estava lembrando a ele, fez o dia que eu li Deuteronômio 28, que quem guarda os mandamentos de Deus, a febre não chega perto. Eu falei para ele, olha que coisa maravilhosa, eu encontrei aqui na mudança 3 termômetros parados há uns 30 anos. Olha quanto tempo tem que eu não vejo o termômetro. Aqui, esse está nessa gaveta, esse está na... Aí eu olhei para ele e falei assim, olha só que coisa linda. Eu estou vendo esses termômetros lembrando que minhas filhas viviam doentes quando eu era pequena, quando eu estava longe de Deus. Quando eu não queria nem saber da Bíblia. Minhas filhas tinham febre de 40 graus. E hoje eu vejo esses termômetros abandonados aqui há mais de 30 anos. Meu marido tinha febre também de 40 graus, meu primeiro esposo. Nunca mais ninguém teve uma febre na nossa casa. Então é importante, é fundamental você ler a palavra, mas crendo no que ela diz, Deuteronômio 28. Decore isso aí, vai lá ver. As bênçãos são obrigadas a correr atrás de nós. Aquilo que eu coloquei já para vocês também. No meu terceiro carro, quando eu ganhei, cara, eu não queria dar para a senhora, mas aquele lá de cima está dizendo entrega o carro para ela. Não queria estar pensando que eu sou bonzinho, não sou bonzinho. Estou entregando o que Deus está mandando. Gente, as bênçãos são obrigadas a correr. Pega Deuteronômio 28 e lê, calma. Então, voltando em Efésios, primeiro capítulo, ele mostra logo, o povo era reconhecido e destacado pela fé, pelo amor que eles tinham. Eles provavam, como diz 1 João, o amor pelas obras. Eles mostravam, eu amo vocês, mas agora estou junto. Que alegria abrir essa live hoje, ver o Osmar junto com a Tânia. Amor é isso. Mas eu tenho isso, tem aquilo outro para fazer. Se você amar, você vai dar um jeitinho de chegar junto. Por isso que às vezes a gente puxa. Por quê? Porque é um diferencial. Você saber que as pessoas que não podem, que estão no trabalho chorando para estar com a gente aqui, e outras vezes marcando isso, marcando aquilo. Então, é importante você lembrar que Deus está te dando um chamado. Que você vai ser reconhecido como alguém fiel, como alguém que está sempre junto, como alguém que está pagando o preço, que está deixando tudo para poder fazer a comunhão dos santos nessa live. Isso faz diferença. Quando a gente ora, quais os rostinhos que vêm na nossa mente 4, 5 horas da manhã? Os que a gente está vendo sempre. Os outros a gente esquece muitas vezes. Então, isso é Deus nos chamando, para que a gente possa estar lembrando de tudo isso. O capítulo 2, ele fala da experiência do novo nascimento. Eu te dei vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Eu te dei vida. Agora, Jesus morre para nos dar vida. E a gente vai viver uma vida medíocre.
A vida de depressão, vida de medo. Pastora, eu não sei para onde eu vou, entendeu? Falei esses dias, eu falei para ele, você quer ver, ó? Vou fazer a pergunta séria para essa pessoa. Deus mandou eu ir para um lugar e eu falei, vai lá até você ver a resposta. Mandou eu sair da cabeleireira que eu estava e mudar. Ele falou, você vai mudar para outra que está do lado, que é outra parecida de você. Eu falei, Deus, que coisa séria, no mesmo local. Isso, eu mudei. Essa semana eu tive a grata alegria de perguntar para ela, você diz que é cristã, mas se você morrer hoje, para onde você vai? Ela olhou para mim e falou, não sei. Falei, claro que você tem que saber. Eu sei que eu sou melhor do que você. Você tem que saber para onde você vai. É por isso que Deus mandou deixar outra cabeleireira e ficar com você. Ele me disse que tinha algo comigo com você, agora eu estou entendendo. Deus está nos chamando para estarmos juntos. Agora você vai fazer essa oração comigo e assim, assim, assim. E a partir de hoje você vai ver que você vai ter certeza de vida eterna. Não é porque nós somos bonzinhos, mas porque nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Senão, não anula o sacrifício de Cristo. Efésios 2 mostra isso, eu te dei vida. Eu já te dei vida, é só você me aceitar, crer e me buscar que você vai receber essa vida eterna. Você tem que saber para onde você vai. Esse é o resultado do sacrifício de Jesus na cruz. E ele mostra isso. Depois, Efésios também, o apóstolo Paulo trata do edifício. Ele mostra que nós somos um edifício. E aí ele vem falando, todo edifício bem ajustado, toda cresce, não é edifício não, esqueci, mas tem duas vezes o mesmo versículo. Bem ajustada, cresce. Guarda isso aí para você colocar. Os ajustes de Deus, já ministrei sobre isso um dia. Então, ele mostra que nós somos um edifício. Nós, como edifícios do Senhor, nós precisamos estar sempre firmes, saber qual é a nossa estrutura, em quem você está firmado. A base desse edifício é Cristo. Não é uma pedra qualquer. É a pedra angular que o apóstolo Paulo traz. É Jesus, a pedra de esquina. Então, nós não estamos firmados sobre uma religião, sobre um dogma, sobre uma doutrina que alguém veio e me ensinou, como a gente estava colocando ontem. Levanta um nome e fala, não, fulano, que a fulana fala, tem que ser. Não, está na Bíblia. Está na palavra de Deus? Se não tiver, não é o que fulana falou. Tem que estar na palavra. Por isso, eu sempre incentivo, quando você lê a palavra, decore onde está. Decore o endereço, para que você não seja pego lá na frente, envergonhado. É tremendo. Eu lembro um dia que eu estava passando e caminhando numa praça em Niterói. Quando eu vi, tinha uma pessoa das Testemunhas de Jeová evangelizando uma mulher. E quando eu estou passando perto, eu nunca me esqueci daquela cena. Ela procurava o texto de Apocalipse, haverá novos céus, nova terra. Enquanto ela falava, a mulher falou assim, mas aonde está escrito isso? Aí ela falou, me deu um branco, eu não sei onde está. Só que Deus me lembrou na hora. Eu falei, com licença, eu posso entrar na conversa? Ela, claro, pode. Eu falei, então, essa palavra está escrita em Apocalipse. Aí passei na mesma hora para ela e falei, isso, querida, deseja entrar nesse novo céu, nessa nova terra, porque é para lá que nós vamos um dia. Hoje, se você entregar a sua vida para Jesus, e eu pude pegar o evangelismo ali, a liderança do evangelismo para a glória de Deus, e conduzir aquela mulher a uma palavra de Deus genuína, de maneira que eu deixei o Novo Testamento, que eu sempre saía naquela época do Novo Testamento, falei, aqui você vai encontrar tudo, fica para você e leia com calma, porque vai haver novos céus e nova terra. E se você entregar a sua vida para Jesus, você vai entrar lá também um dia. Abracei as duas e saí de perto, deixei elas lá, mas a minha parte eu tinha feito. Imagina se você fica no meio do caminho, titubeando entre dois pensamentos, como disse Elias. Você tem que saber o que falar, como falar, aonde falar, entrar no lugar certo, sair no lugar certo, entrar e sair no lugar certo, no tempo de Deus. Isso é importante demais. Efésios vem nos mostrando sobre tudo isso. E Efésios 5 trata desse despertamento que você vai poder ver. Vede prudentemente como andais, não como nécios. Então, eu não posso sair. Estou com tanta pressa que eu não posso nem parar para dar um abraço no vizinho. Não. Se você tem os vizinhos, você tem que alcançar seus vizinhos. Eu tenho a grata alegria de poder dizer hoje que todos os meus vizinhos são meus amigos até hoje. Eu pude alcançar todos eles para Jesus. Não por minha causa, mas porque eu entendi. Se eles morressem passando pela minha vida sem eu falar, eu ia ter que dar conta de Deus da vida deles. Então, é importante você lembrar de você falar. Você ser reconhecido pelo que você está fazendo. E ele fala, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Quem nós queremos ser? Como nós queremos ser reconhecidos? Como nécios ou como sábios? Como é que o vizinho está nos vendo? Como sábio ou como nécios? Era aquilo que a gente sempre conversa quando nós começamos o namoro. Falei que aí vai a Campinas, estava 20 anos lá, procura saber em Campinas quem eu era lá.
Não preciso nem responder nada para você da minha vida em 20 anos. Vai você e pergunta para as minhas amigas de Campinas. Então, a nossa vida tem que falar mais alto do que qualquer atitude, qualquer palavra nossa. A Bíblia diz que nós somos cartas escritas pelo dedo de Deus. Então, é importante como é que Deus está escrevendo a minha história. Como é que Deus está escrevendo? É de acordo com o que Ele está escrevendo, que Ele vai nos recompensar. Então, se hoje eu vejo essa grande colheita na minha vida, por onde eu vou, tendo isso, tendo aquilo do bom e do melhor, tenho certeza que não é por minha causa, mas é por causa da semeadura que Deus me ensinou a semear. Por onde eu tenho passado, eu preciso semear. Eu vou colher aquilo que eu plantar. Então, é importante. O versículo 16, ele fala, Efésios 5,16, remindo o tempo por quantos dias são maus. Você não sabe, você pode encontrar uma pessoa agora e amanhã ele pode morrer. Então, não deixa para depois o que você pode fazer hoje. O mundo já diz isso. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. É importante, é fundamental. O que seu filho te pediu? Amanhã a mãe vai ver. E nem lembra depois do que o filho pediu. Aí o filho cresce com aquela visão. Tudo que minha mãe tratou, ela não fez. Que vergonha. Que tristeza. É muito triste. Marido te pediu alguma coisa. Depois eu faço. Depois eu faço, não, faz agora. Ele deve ser valorizado na sua vida. Você deve olhar para ele e entrar que você vai ser real na vida dele. Como é que ele está te vendo? Como alguém relapso, como alguém que não liga para nada? A Bíblia diz, no Provérbio 31, que os maridos serão reconhecidos nas praças pela mulher virtuosa, através do trabalho da mulher virtuosa. Então, por onde nosso esposo for, as pessoas têm que olhar e têm que dizer, ali vai o esposo da fulana. Coisa que eu nunca gostei de ouvir. Mas Deus me corrigiu e me disse, você tem que ficar alegre de ouvir isso. Ele é seu esposo, que você está cuidando dele, ele está sendo reconhecido. Então, isso é importante, levantar a liderança masculina. Eu já ouvi um sonho, um pesadelo que eu tive, que eu nunca mais esqueci. Que o inimigo aparecia para mim e falava, não adianta você querer levantar a liderança masculina, que eu não vou deixar você levantar. Então, desde esse dia eu abracei essa causa. Eu nunca comecei uma reunião sozinha, dirigindo, sem que não chamasse um homem que estivesse junto para poder abrir a reunião com ele. O Senhor está querendo isso. Nós precisamos levantar a liderança masculina. Nossos filhos, nossos netos, chamar nossos netos. Hoje eu estou vendo meu neto lá daquele jeito, liderando o trabalho infantil, meus 2 netos. Era exatamente esse tipo de coisa. Eu falo, Deus, não deixa que se perca nada. Que ele seja um líder potente na tua casa. Que ele seja levantado para a glória do Senhor. Pega o meu neto aqui, que está namorando a minha netinha mais velha, que ele estava fazendo já uma faculdade, a melhor faculdade daqui, da UF. E aí ele falou assim, mas meu sonho mesmo ainda era fazer direito. Então começa para ontem, vai começar. E agora eu chego aqui e tenho a grata alegria de ver ele fazendo as 2 faculdades junto, uma presencial, outra online. O que é que você começou no meio do caminho e parou? Remindo o tempo por quantos dias são maus. Nós não podemos parar com nada no meio do caminho. Projeto inacabado, projeto destruído, projeto paralisado, e falidos. E isso não é para nós, cristãos. Você tem que saber o que você quer, para onde você vai e o que você está fazendo. Mas não tenho tempo. Não tenho tempo porque não é prioridade para você. Eu sempre digo isso para ele. Quando nós estávamos namorando, ele disse, jamais eu casaria com fulano, qualquer uma que aparecesse na minha vida, que colocasse tudo em primeiro lugar e me deixasse em segundo plano. Eu vejo que você sempre valoriza o nosso tempo junto. Isso é importante, porque muita gente está querendo ter um segundo casamento, mas não cuida nem do que está acontecendo em volta dela. Como é que Deus vai dar? Como é que Deus vai fazer? Não. Estou cheia de dívida, então vai acertar a sua dívida, querido. Primeiro acerta a sua casa, como Tito 1,5 fala. Nada, a Bíblia fala que ele não quer dívida. Várias vezes aí ele fala, ai. Quando Deus usa a palavra ai, não é brincadeira. Ai daquele que se enche, vou usar o nosso linguajar, de dívidas. Então isso é muito sério. Eu não tenho que me encher de dívida, eu tenho que me abastecer do amor, da paz, da alegria, da comunhão, do prazer de estar junto, estudar a Bíblia junto, levantar de manhã e orar. Que alegria eu tenho hoje de ver, eu levanto, já está ele ajoelhado do lado da minha cama. A gente entrar na nossa cama. E a gente entrar no quarto do hotel, ele fala, espera um pouquinho antes de qualquer coisa, quando eu vir ajoelho, vamos orar. No quarto do hotel, antes de fazer qualquer coisa. Gente, que maravilha! É esse projeto de Deus. Agora, por que os projetos estão falindo? Aí você vai dizer, porque eu tenho um marido assim, que eu tenho isso, aqui. Não, é você, é o responsável. É o título do meu primeiro livro, começa comigo. Eu vou chamar meu marido, que meu filho no primeiro casamento, até alcançar ele para Jesus. Eu vou chamar ele para orar. Mas ele não quer vir, não quer agora. No senso comum você já ouve isso. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Você vai chegar perto dele com um abraço, com carinho. Olha, eu te amo. Vem cá, vem ouvir minha oração por você. Duvido que ele vai querer. Desse jeito, eu pude ter a grata alegria de ver meu marido, meu primeiro esposo, morrendo como pastor. E não era fácil isso. Mas é importante você lembrar. Finalzinho de Efésios, versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios trata do capítulo 6 das armaduras de Deus, também fundamentais. Toda manhã, vista as armaduras de Deus. Peça a Deus para colocar as armaduras sobre vocês. Efésios 5 ainda trata da família, do casal. Então, é importante você lembrar de cada detalhe que Deus tem para a esposa, para o marido, para os filhos em Efésios. Então, pegue esse capítulo um por um e vai estudando, vai estudando. E no capítulo 6, ele encerra falando dessas armaduras tão preciosas que nós precisamos vestir a cada manhã, de maneira que você possa saber, quando você colocar, o inimigo não pode tocar em você. É promessa do Senhor. Então, eu preciso, estou com esquecimento, Senhor, eu coloco o capacete da salvação na minha mente e não, nada vai entrar que não seja da vontade de Deus. É fundamental você estar lembrando disso. O Senhor está nos chamando para um novo tempo. E o capítulo inicial que ele tinha dado para nós está em Êxodo 14, depois você vai ler. Êxodo 14, 15 e 16, ele fala, Deus falando a Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Como se Deus tivesse irado com Moisés. Por que você fica orando sem cessar? Levanta você e pega a tua vara e vai abrir o mar para que o meu povo passe com os pés enxutos. Diga ao povo. Diga ao povo que marcha. É verdade, esse versículo eu esqueci. Diga ao povo que marcha. Você levanta, você pega a sua vara e diga ao povo que marcha. Para de ficar orando e vai agir. Ah, mas eu não comecei essa faculdade, não terminei. Vai hoje, não deixa para amanhã. Não faça, não fala ontem, não vai, pensa de ontem, já está atrasado. Então, é importante a gente lembrar que o Senhor está nos chamando para esse novo tempo. Ora mesmo, fala, levanta, levanta, avisa o povo, levanta, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Onde eu chego, eu vou falando isso. Você não vai ficar parado perto de mim. Não dá. O Senhor Jesus já está voltando. E nós precisamos levantar aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão nos procurando, aqueles que estão precisando de nós. Ah, mas eu não tenho tempo. Vai fazer o seu tempo. Todas as manhãs, quando eu estava com meus netos, eu parava, orava com elas, lia a Bíblia com elas, contava historinha. Naquela época era flanelógrafo, sozinha dentro de casa. Cantava meia hora os louvores, de maneira que todos eles já sabiam os louvores de cor. Fiz isso com as minhas filhas, fiz com os meus netos. E hoje, para a glória de Deus, vejo minhas netos falando da Bíblia para mim, que alegria. Então, não é em vão o nosso esforço. Dimas vai estar falando em cima de Hebreus ainda, um outro texto que Deus colocou e o que ele colocar, o que Deus colocar no coração dele. Amém. Eu quero só, primeiro, trazer à memória os versículos que a Rita citou, que eu acho importante você guardar isso, que foi em Jeremias 6,14, né? Curar as feridas superficialmente, quando dizem que há paz e não há paz. Guarde isso aí, Jeremias 6,14. E o outro foi Deuteronômio 28, né? As bênçãos correrão atrás de nós nas mínimas coisas. Nós temos experimentado isso, como Deus faz a gente lembrar da sua palavra de uma maneira eficaz, de uma maneira prática, sabe? Realizando em nós aquilo que a gente nem espera. Então, ela falou um texto aqui, Deuteronômio 28, mas ela me disse que tem um texto também que fala que nós não teremos febre, né? Nós seremos misturado. Lá no finalzinho mesmo, não destaquei o versículo. E Efésios, capítulo 2, versículo 21, que fala do edifício bem ajustado. Às vezes nós queremos, né, as coisas, mas Deus não faz as coisas relaxadamente. Ele termina toda a boa obra que ele inicia. A gente até falou hoje pela manhã do pão bolorento, né? Foi. Bolorento. Bonito por fora e estragado por dentro. Deus não faz isso. O que Deus faz é perfeito. Então, se a gente seguir as suas orientações, seus mandamentos, né, com amor, ele completa a boa obra na nossa vida. Eu quero dizer para você que o mundo está vivendo uma estagnação emocional. Quando Deus começou a falar conosco a respeito da live de hoje, a palavra que me veio, e eu falei, essa palavra é muito forte. E a Rita foi e colocou outras palavras, outros textos, mas a palavra era paralisia.
O meu povo está vivendo uma paralisia, estão paralisados, ou por medo, e por isso vem estagnação emocional, ou traumas, né? Traumas extremos e ansiedade extrema. São doenças que estão causando essa paralisia no povo de Deus. Como se Deus não operasse mais nos dias de hoje, como se os milagres fossem coisas só lembrança do passado. E Deus está tirando, né, aqueles que creem para viver essa experiência, de serem curados de um câncer. Assim. Nós não estamos indo lá em Cachoeiro de Itapemirim para consolar, irmã, agora é metade, não tem mais isso. Estamos indo lá para profetizar a cura, para dizer, você pode ser curada sim, Deus tem cura para aqueles que confiam e esperam nele, porque ele trabalha para isso. E nós temos que declarar isso, anunciar as boas novas, né? Boas novas quer dizer coisas novas, boas, novidades de vida. E é isso que nós precisamos anunciar nos dias de hoje. Então, esses textos, eles trazem para a gente como vencer, né, essa dificuldade de completar os nossos sonhos. Como sair dos projetos inacabados para um projeto de sucesso, como a gente veio observando pela estrada. Como concretizar tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa mão, e ele diz assim, faz conforme a tua força. Nós não precisamos ir além. Quem faz o impossível é Deus. Nós só precisamos confiar no Deus do impossível. Então, eu queria que você agora, para a gente fechar, abrisse Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, que é o complemento de tudo isso que Deus tem falado conosco. Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, que diz assim, portanto, nós também, pois, estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, e aí vem a nossa parte. Ele dá um testemunho do que nós estamos vivendo. Existem pessoas observando a sua vida, a minha vida, para saber se Deus vale a pena mesmo seguir esse Deus. Vocês falam de um Deus de amor, um Deus que cura, que sara, mas eles têm feito isso na sua vida? Não adianta eu dizer, eu sou próspero, né? E estar vivendo uma vida miserável. Quem vai querer ser como eu? Mas se eles olharem para mim e ver Cristo em mim, o Cristo que abençoou, o Cristo que nos amou, o Cristo que nos ensinou a ser bons, né? A sermos pessoas amáveis, a sermos pessoas bondosas para com o outro. Isso que a Rita fez, né, no trânsito, geralmente, muitos de nós fechamos o vidro quando alguém vem pedir alguma coisa. É natural, o medo. Então, o medo tem nos afastado, nós estamos vivendo emocionalmente amedrontados. Mas ela falou, não, abre o vidro, eu quero dar uma ajuda a esse homem. Ele não estava pedindo esmola, ele estava vendendo bala. E era um dia chuvoso. Dia de chuva, ninguém abre a janela. E eu fiquei assim observando, e ela foi lá, pegou a carteira, pegou a maior nota que ela tinha lá, e deu ao homem, o homem ficou espantado. Ele queria entregar as balas ali, ela, não, isso aí é para o senhor. Ele, vocês salvaram o meu almoço hoje. E aí eu comecei a lembrar que alguém também na igreja anunciou, pastor, estou precisando de um casaco para o meu irmão, que está indo trabalhar, ele trabalha à noite, não tem um casaco, eu vi ele saindo na chuva, com frio. E eu falei, não, a gente vai, eu vou fazer uma campanha aqui, vou pedir aos irmãos para trazer. Todo mundo trouxe algum casaco. Detalhe, nenhum casaco serviu no irmão dela, que a família é bem forte, né? E aí Deus falou assim, era meu aniversário, eu tinha acabado de ganhar um casaco. E Deus falou assim, você vai dar um casaco novo para ele. Claro que eu não ia dar o meu presente, porque os irmãos tiveram o maior esforço para me dar o casaco. Mas Deus falou, você vai comprar um casaco para ele. E aí eu liguei para o pastor, que fica tempo integral na igreja, e falei, ó, vai lá na loja, chama o irmão, manda ele experimentar, escolher o casaco que vai querer ali, e eu vou pagar esse casaco para ele. Tem coisas, irmãos, que está na nossa mão fazer. E sabe por que Deus falou que eu podia fazer? Porque Deus havia acabado de me presentear com um recurso que eu não esperava, que eu não fiz força nenhuma para tê-lo. Fui convidado para um cargo de conselheiro no órgão, e depois que eu aceitei para ajudar a equipe, ele falou, ó, tem uma ajuda de custo depositada na minha conta. Eu falei, então, eu posso resolver essa causa. Muitas vezes nós podemos resolver
a necessidade do irmão. Frio, ainda falei assim, quem tem frio tem pressa. Ele trabalha à noite, imagine quantas noites ele foi trabalhar sentindo frio. Então, Deus tem nos dado a oportunidade de colocar em prática aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos. E aqui, em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, a segunda parte quer dizer, deixemos todo o embaraço e o pecado de omissão, né? Pecado de soberba, de achar que primeiro é para mim, depois é para o outro, me dar algo que eu não quero mais, que não tem mais uso para mim. Geralmente a gente faz isso, mas Deus está falando, não é isso que eu quero, porque algumas vezes a gente vai perceber, é o próprio Senhor que está ali, no lugar daquele miserável, no lugar daquele que está precisando. Ele disse, tive sede, tive fome, estava preso, e ele vai colocando todas as situações para a gente refletir. Deus está vendo o que nós estamos fazendo. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos. É rápido. Despertar é acordar e correr para realizar aquilo que Deus quer que a gente faça. Para quê? Para que o nosso edifício seja bem ajustado. Né? Corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando a Rita fala assim, olha, estou sentindo que devemos viajar. A gente nem pensa. Senhor, manda o recurso, Senhor, para onde é, marca o horário, Ele manda. muda a nossa agenda e ele começa a fazer. E a gente só entra no carro e dirige. E a gente vai. E a viagem tem sido gostosa. Dirigi, sei lá, 7 horas ontem, sem peso, sem a chuva. Oramos. Sabe de cara, a meteorologia disse, vai chover, tempo nublado, a serra está assim, está assado. Nós só oramos, Senhor, abre o tempo para nós. Onde nós passarmos, que haja sol, que haja tempo seco. Queremos chegar em paz, em bom Jesus. E aqui nós chegamos e olhamos, tinha até sol, porque Deus faz além daquilo que nós pedimos. E nós não podemos esquecer disso. Versículo 2 diz, olhando para quem? Para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, da fé que existe em nós, essa fé que abre o mar, sim, como falamos em Êxodo. O povo estava ali, desesperado, o inimigo estava atrás, e Moisés não sabia o que fazer. E ele começou a clamar a Deus, Deus falou, por que clama a mim? Né? Diga ao povo que marche, mas faça a sua parte. Pega o cajado, toca as águas, e as águas se abriram. Vai explicar isso. Quero que o povo passe a ser, quer dizer, um povo depende da gente. Olha que maravilha. Então, as nossas atitudes vão refletir na vida do povo que nós estamos no meio dele. Então, Deus tem nos chamado para tomarmos a frente, e não com projetos que foram falidos, não com os projetos inacabados, interrompidos, mas declarando a obra completa pela fé. Talvez você não tenha recurso, talvez você não tenha tempo, talvez você não tenha disposição, ânimo. E o que Deus falou? Que essa estagnação emocional é resultado desse cansaço, dos traumas causados pela ansiedade extrema, é que nós precisamos deixar para poder viver a expectativa daquilo que Deus faz. Vamos lá. Autor, consumador da fé. Então, nós precisamos de mais fé? Temos que pedir ao Senhor. Ele diz assim, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amado, ainda não resistimos até o sangue. Pensa nisso. Vi uma irmã de 50, quantos anos tem a irmã que estava conosco lá em casa? Ela falou, vai fazer aniversário agora, e falou, de casamento, sim, mas ela disse que tinha quantos anos? Quantos anos que ela tem agora? Ela nunca trabalhou. Resumindo, ela nunca trabalhou, né? E não fez uma faculdade. E agora, com mais de 50 anos, ela falou assim, eu quero fazer psicologia. E eu fiquei ali olhando e falei, você pode, e você vai conseguir fazer. Amém? Por quê? A fé. Ela é uma mulher de fé. Ela é uma mulher que intercede, que ora. O casamento dela. Então, ela tem um testemunho lindo no casamento. Deus já fez tudo o que ela pediu, restaurou os filhos. Então, está na hora dela experimentar a boa, perfeita
e agradável vontade de Deus. Amém? E o Senhor diz, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. O que impede, muitas vezes, a gente de concluir a obra que já foi começada? Pecado. Tenho sido fiel nos meus dízimos, às minhas ofertas. Tenho ajudado o próximo como a mim mesmo, amando de coração, dando o melhor. Eu gosto sempre de frisar isso, porque às vezes as pessoas fazem de qualquer maneira, né? E aqui, que nós lemos, aqui, não pode ser superficialmente. Lá em Jeremias fala isso. Não pode ser curar as feridas superficialmente, que ela volta. As necessidades não podem ser supridas de qualquer maneira. Vou dar o que tenho, vou dar o que está sobrando, eu vou dar o meu melhor para essa pessoa. Eu nunca vi ninguém fazendo isso e se arrependendo, ou que Deus deixasse ele passar por qualquer necessidade. Porque o nosso Deus é fiel. E nós temos que mergulhar. Deus está nos chamando para a experiência mais profunda nesses últimos dias, nesse tempo do final. Ele diz assim, paralisia não é para os homens de Deus. Paralisia não é para o povo de Deus. Paralisia não é para a igreja de Deus. Por isso essa palavra paralisia é tão forte. Deus não criou a paralisia para impedir as obras. Deus não chamou o homem para ficar engessado nos seus próprios pensamentos, seus medos e seus traumas. Deus tem nos chamado para superar, salta por cima, pula esse obstáculo, segue em frente, corra a carreira que está sendo proposta, não olhando para trás, não deixando mão do arado, mas avançando para aquilo que nos dá esperança. E quem é que nos dá esperança? A palavra de Deus. Deus tem nos exortado a confiar nessa palavra. Poder. Hoje a Rita não parava mais de ler Efésios, de ouvir Efésios, e uma pregação sobre poder de Deus. Se a gente entendesse a potência que é a palavra de Deus em ação, né? Crendo, nós iríamos crer mais, nós iríamos experimentar mais milagres, porque o poder de Deus realiza milagres na vida de quem? Do justo, daqueles que amam o Senhor, daqueles que buscam o Senhor. Por isso nós temos que buscar de todo o coração, para ver os desejos do nosso coração sendo atingido, alcançado e a obra sendo completa. Edifícios sendo concluídos com êxito, restaurados, com sucesso, né? Não a visão caótica das vacas magras, mas vamos olhar o tempo das vacas gordas. É assim que Deus age com o seu povo, com bondade, com misericórdia e, acima de tudo, com muito amor. Que Deus abençoe a sua vida, né? E que essa palavra possa edificar famílias nessa manhã. Eu creio. As madrugadas têm sido assim, de busca, mas a gente tem visto o resultado. Tanto aqui em São Paulo, em Campinas, no Espírito Santo, que a gente vai agora, onde Deus nos mandar, a gente tem visto que a palavra dele se cumpre. Quando nós anunciamos ela com essa segurança. Eu estou falando para vocês de algo que nós estamos experimentando, né? Algo que nós estamos vivendo. Não é um sonho que está longe de acontecer, mas coisas que já aconteceram. E Deus tem falado para mim assim, sonhe mais. Eu agora estou seguindo os passos da Rita aqui. Falo, Senhor, ela tem 20 sonhos, se eu me der 10, já está ótimo. E aí, estou em 2, 3 por noite, né? Já está bom. Mas eu vou chegar lá. Para começar, está bom, né? Estou um bom aluno. Amém? Deus nos abençoe. Falar em começar, para quem não sabe, né? Estou tentando ver se eu entro em contato também com a irmã do Espírito Santo, que foi a primeira pessoa, na realidade, que profetizou o nosso casamento, né? Eu estava, e é um testemunho lindo da Adorete. É bom, um testemunho lindo desse, que a gente, do poder de Deus, que eu costumo dizer, por onde eu passo, eu tenho que agradecer pelo trabalho da Adorete. No ano retrasado, né? Deus me disse claramente, vá para a convenção da Adorete com a sua neta, paga tudo para ela e leva para ela para o hotel, o melhor hotel, para que ela tenha essa marca também de tudo de bom que eu tenho para ela. E aí, eu chamei ela para ir para lá e hoje vou contar aqui com detalhes, porque eu creio que Deus tem um propósito em tudo isso. Então, pedindo a Deus que eu consiga encontrar com ela. Mas eu tenho o contato dela, o telefone, quem quiser pode falar direto com ela. E aí eu fui com a minha neta para lá, nós ficamos hospedados no hotel os 3 dias. De repente, um encontro de mulheres, com mais de 1.000 mulheres. Essa irmã vem de lá, Selma, parece o nome dela. Selma tem outro nome, mas acho que é Selma principal que ela chama, porque eu só vi uma vez, né?
E aí ela vem de lá do canto junto com a Lourdes, minha maior amiga de Vitória, né? Foi com quem eu vivi as maiores experiências em Vitória, até hoje ela está na Dona Hebe também, minha amiga há mais de 30 anos também, minha hospedeira em Vitória. E aí vem a irmã de lá do canto, assim, que nunca tinha me visto, e aí ela vira para mim e fala assim, irmã, não te conheço, mas Deus mandou trazer mais de umas 15 ou 20 alianças, mandou trazer, me disse que era para eu poder ficar atenta na mulherada toda que eu vi, porque ele ia mostrar quem eram as mulheres que iam encontrar o marido esse ano. E ele me disse que você é uma delas. Aí ela não sabia nada da minha vida. Eu olhei para ela, você mesmo me falou desse jeito que você falou. Ele disse que a aliança que eu trouxesse, ele ia mostrar para quem que era. Então, eu queria que a senhora escolhesse uma aliança, porque isso aqui vai ser profeticamente o encontro que a senhora vai ter com o marido esse ano. Aí eu olhei e falei para ela, pior que eu nem sei o nome da minha aliança, querida. Ela falou, não, mas ele disse também isso, que a senhora pegar qualquer uma, porque a que a senhora pegar vai dar na mão da senhora. Todas as mulheres que ele escolhesse, que eu não precisava de saber o número. Era só mandá-las escolherem, porque a hora que elas colocassem na mão, a aliança ia dar na mão delas. E aí eu peguei, olhando assim, nem acreditando, né? Peguei e coloquei no dedo. E não custa, né? Vou fazer o que Deus está falando através dela, e coloquei no dedo. Quando eu coloquei, deu certinho. Aí eu falei para ela, bem, se é bênção para mim, não dá para estender para minha neta que está comigo? Ela pode também pegar uma aliança? Aí ela disse, pode sim, porque a unção que está sobre a senhora está sobre ela. Pode pegar, porque aquela pegar vai dar nela. E a senhora vai ver que Deus vai fazer o mesmo com ela. E aí a minha neta olhou para mim assim, né? Algo que nunca mais alguém vai esquecer, né? Olhou para mim e disse, pode, vó, é isso mesmo? Falei, pode, minha filha. Foi ela que falou que Deus falou, não sou eu que estou falando. Se for de Deus, vai acontecer. Então, é ela que é responsável, mas pode pegar. Aí ela pegou, quando ela pegou e colocou no dedinho dela, a aliança deu na hora. E foi tremendo. No mesmo ano, nós começamos o namoro, estamos casados há um ano. E a minha neta, que já namorava, o rapazinho, ele vira e compra uma aliança, dá para ela de presente, sem saber de detalhes, e fala, também quero te pedir em casamento. Gente, esse é o nosso Deus, o Deus do sobrenatural. Então, quando ele incentiva a buscar o poder de Deus, é desse jeito. Eu hoje estava dizendo para ele, todo ano eu vou na convenção da Donep, né? Mas estava dizendo agora, nós já fomos, mas a gente precisa ir junto para agradecer o que Deus fez para a gente ali. Então, devo estar indo até a turma, encontrar com a turma da Donep de Vitória também, porque eu gosto muito da turminha de lá. E eu queria deixar esse incentivo para vocês, lembrando que Deus não faz para quem fica paralisado. Deus faz para aquele que busca Ele. E ele lembrou do texto da febre que ele não tinha encontrado em Deuteronômio 28, porque eu sempre estou citando, eu sempre digo para ele, quando eu falar que está escrito, ponto final. Agora, como é que está escrito? Jesus também falou, está escrito, né? Está escrito, caminho. Mas eu queria deixar para vocês, olha só, foi esse texto que mudou a minha história na área da febre da minha família, porque era todo ano alguém da minha casa era internado, não era uma febre comum, era febre só de 40 e todo ano alguém ficava internado. Então eu reivindiquei esse versículo de Deuteronômio 28 e 22. Olha ali está a história da bênção até o versículo 14. Do 15 em diante, ele mostra os castigos para aquele que desobedece. Eu estava desviado do caminho de Deus na época. Então, quando eu li o versículo 22, diz assim, 28 e 22. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, e com a quentura, e com o ardor. E aí ele continua falando, queria secar toda a nossa semente. E aí, quando eu li isso aqui, eu falei assim, ótimo, Senhor. Está falando aqui que quem tivesse desobediência, o Senhor ia trazer a febre. Então, deve ser esse o problema. Agora eu vou confessar o meu pecado, como a Bíblia diz, eu estou desviada e afastada de Deus. Eu nunca expliquei isso em público, é a primeira vez, porque você está lembrando onde está, e eu sempre esqueço de ver depois. Mas hoje eu quero deixar em público. Quando eu li isso aqui, eu confessei o meu pecado, falei, hoje eu vou procurar o Senhor em qualquer igreja cristã aqui perto da minha casa. Em compensação, nunca mais eu quero ver a febre na minha casa. Porque se a febre é sinônimo de maldição, de desobediência, de maldição, eu quero estar debaixo da bênção de Deuteronômio 28. E eu vou te servir por todos os dias da minha vida, eu vou fazer o que o Senhor está me chamando para fazer, não o que eu acho. Ah, porque eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja é melhor para mim. Ah, porque eu vou fazer isso, porque é isso que eu tenho chamado. O pastor me pediu isso, mas eu não quero fazer. Não, não é para esse. A bênção é para aquele que obedece. Um pastor, um líder que está acima de você, ele tem uma ordenança de Deus. Se ele errar, é problema dele, mas você vai obedecer.
Isso é estar embaixo de obediência. O marido te pediu alguma coisa, não é ser capacho. É bom conhecer o relacionamento de casal na Bíblia. Deus nunca chamou a esposa para ser capacho. Pelo contrário, quando a esposa honra o marido também vai honrá-la. O marido vai ser transformado pelo poder de Deus. Ele não tem outro caminho. É sempre aquilo que eu sempre brinco. Ou muda ou morre, não é? Não temos outro caminho. Ou a gente obedece ou desobedece. É a bênção ou a maldição. Então, quando eu li isso aqui, eu falei, ótimo, Senhor, a partir de hoje, eu vou obedecer tudo que o Senhor está pedindo. Agora, em troca, ninguém mais na minha casa vai ter febre. E desde esse dia, mais de 30 anos atrás, para a glória exclusiva de Deus, ninguém mais teve uma febre. E ontem eu tive a grata alegria de olhar numa gaveta com os 3 termômetros, tudo parado, há mais de 30 anos, e que o inimigo não escute, e que o Senhor continue nos dando essa bênção sobre nós e a nossa casa. Amém? Então, quando Deus fala, se ele tem a maldição para quem desobedece, você pode reivindicar a bênção para quem obedece. Então, eu vou obedecer, mas em troca, Senhor, eu quero. Porque ele diz isso também. As pessoas falam, mas não fique negociando com Deus, não. Isso é querer negociar com Deus, não é. Lucas 19. Jesus fala, negociai até que eu venha. O dia que eu li esse capítulo em Lucas 19, mudou minha vida. Falei isso mesmo, Senhor, nunca mais eu vou negociar contigo. Eu vou te obedecer, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo. E em troca, eu quero saúde e cura para minha família. Eu não quero ninguém da minha casa mais com fé. Nunca tive mais de sequer preocupar com a situação de febre da minha casa. Desde quando comecei a reivindicar. Agora, volto a lembrar. Se a gente ou alguém da família estiver em desobediência, pode acontecer. Então, aí tem que ser o todo. Você precisa chamar alguém e falar, olha, vamos consertar, vamos fazer. E eu estou vendo, para a glória de Deus, a cura do meu neto. Para mim, foi o que mais me chamou a atenção. A cura da Alessandra aí, está junto com a gente, né? É uma menina que obedece a Deus, obedece à liderança dela. A gente está vendo curada do câncer. Meu neto, 11 adolescentes morreram, ele foi o único que escapou. Eu fico olhando, tenho certeza que os milagres vêm, porque eu tenho visto na minha própria vida. Então, hoje, eu quero que você pense o que é que está inacabado na minha vida e na minha família. Ah, se assim está quebrado, vamos consertar amanhã. Amanhã não. Se você tem condições de fazer hoje, é hoje, não é para amanhã. Não é para amanhã. E a gente está vendo como Deus tem feito com a gente. Quando nós casamos, a primeira pergunta que ele fez para mim, o que você quer mudar aqui? O que você acha que precisa fazer? Eu falei, eu vou falar. Mas não sei se você vai aguentar, porque é muita coisa de Deus. Você está disposto? É tudo. É tudo, né, amor? E para a glória de Deus, a gente está vendo a primeira etapa que nós projetamos sendo concluída. Deus usou uma vizinha, que é essa vizinha. Deixa eu falar sobre isso. Essa vizinha que ele conhecia ou não. E ela foi usada por Deus para poder receber por 4 horas da manhã. Ela recebe essa revelação lá e liga para ele e fala, faz tudo como a Rita tem falado. Às vezes nós não queremos, né, dar ouvido ao que o Espírito fala. E o Espírito fala mansadamente, suavemente, dando a gente a oportunidade de usar o livre-arbítrio. Eu falei assim, é absurdo, a Rita quer mudar tudo, né? Tudo não, mas assim, as coisas que eu tinha 22 anos, achava que aquilo ali era meu, tinha posse, apegado. Aí Deus conhece o coração dos seus servos e manda uma profetisa ligar para nós quando a gente estava no Cevisa. E foi mais de 1 hora de palavra. Ela tomava em E profecia. ela sem saber de nada, anos que eu não via a mulher não sabia nada da minha vida, sabia que a minha esposa tinha morrido e tal, que eu casei. Ela falou, olha, Deus está falando para mudar tudo e vai ser como a Rita quer. Ainda especificou, falou o nome, eu falei, meu Deus, eu não quero mais estar nesse lugar de ouvir a tua voz e não fazer o que você está mandando. Rita, então vamos mudar tudo. Guarda-roupa, cama, colchão, cortina, o que for, pintar quarto, tudo. Então, Deus começou uma faxina. No jardim também. Não é só dentro da casa, não. No jardim também. E ela tinha me pedido para tirar algumas plantas que ela achava que tinha espinho, não sei o quê. Falei, gente, essas plantas da comigo eu ganhei de fulano. Tem anos que eu plantei no jardim, eu que fiz com as minhas mãos, e ela quer mexer no meu jardim. A grama, tudo que... Eu falei, Deus, eu entrego. Depois de ouvir
assim, dessa forma, a tua palavra, eu não tenho dúvida. Então, vai ser como o Senhor está falando. E a gente está reformando tudo, transformando tudo, Meu Deus. desapegando de tudo. Doado. Escrivania que meu pai tinha me dado há 30, 40 anos atrás, eu falei, leva, bota isso aqui lá fora. O armário que era dos meus, leva, esse daqui eu não quero também mais. Roupa, mas eu gosto dessa touca, eu gosto daquilo. Ele falou, Senhor, nada, nenhuma unha no Egito. E Deus está fazendo uma reforma geral. Isso é legal, porque eu não me sinto preso Obrigado. a mais nada, obrigado a nada. Quando Deus fala, é leve, é suave. Então, talvez isso seja impedimento na nossa vida, muitas vezes, de receber o novo. E Deus fala, tirando o velho, para dar lugar ao novo. Levítico isso. Nas minhas roupas, em tudo, eu tenho feito coisas novas. Amém? E fechando. Amém. Até o detalhe do jardim. Isso foi muito lindo, porque a mulher especificou, tomada em profecia, não foi conversando. Tomada em profecia, Deus disse sim. O jardim também. Tudo que ela estiver te falando, mas o jardim também você vai mexer sim. Gente, ele gravou tudo, foi lindo. Uma hora a gente coloca para a gente estar ouvindo, né, no particular com vocês. Mas o nosso Deus é vivo. Eu conto isso para a glória exclusiva de Deus e para que a gente saiba que a gente não precisa brigar por nada. O nosso Deus, ele peleja por nós. Ele trabalha, diz a Bíblia para nós, enquanto nós estamos dormindo. Tá? Então vamos estar orando para terminar. Hoje a Eliazinha não pôde entrar. E era 5 e pouca da manhã, quando Deus me acordou e mandou eu orar por ela e mandar um recado para ela. Eu mandei. Agora eu vi o recadinho dela dizendo que ela hoje não pôde entrar, mas vocês devem ter prestado atenção, que desde o dia que ela entrou, ela está firme em todas as lives, com um caderno e uma caneta na mão, anotando tudo. Ela é professora, aparece hoje já também na igreja dela, de escola bíblica. Então a gente está vendo como Deus tem levantado esse grupo aqui, cada um numa igreja. Por quê? Porque o trabalho é de Deus. Amém. Mas Deus vai levantar, porque Deus não nos quer paralisados por nada. Amém? Toda obra tem uma recompensa. Na família da semana, eu queria colocar o Paulinho e a Thaisa, e o Paulinho e a Sumaia, aqui do Sumaia. aqui do hotel. Ah, então coloque aí para a gente, Ana Paula, por favor. Sumaia e o Paulinho, uma família que eu já evangelizo há mais de 30 anos. E agora a gente está de novo com eles, né? E foi ela que levou a gente para o encontro de mulheres cristãs em Itaperuna da última vez. Então, nós tivemos momentos lindos de comunhão e eu pude deixar minha Bíblia com ela da outra vez. E eu estou vendo que Deus está fazendo uma grande obra. Então, orar por ela, orar pela Thaisa e umas orando pelas outras aqui do grupo. Ninguém esquece, anota os nomes. Eu não estou vendo a Jéssica também aí, não sei se ela está participando sempre, mas quem vê, né, fica atento, que às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa. Então, um recadinho no particular faz toda a diferença, tá bom? A gente vai estar orando para encerrar. Olha, tá bom? Graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua palavra, pelo teu poder derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Abençoa os homens, as mulheres, as crianças, todos aqueles que só têm agregado neste lugar, Pai. Ó Deus, queremos a bênção da comunhão, como a tua palavra diz no Salmo 133, que ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Ordena a bênção para sempre sobre nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Sócrates, Poderosamente. um abraço, Osmar, beijo no coração. Tô com saudade daquela polenta, tá frio aqui. Marca aí, cara. Eu vou sair daqui do Rio só para comer a polenta aí em Campinas. Pode marcar. Amém. Venham. Tá chegando o aniversário da pastora Rita, tá chegando. Tá chegando. É verdade. Mas vamos fazer um festão para vocês, hein? Vamos fazer aquela vigília que estava na agenda do ano passado. Hein? É verdade. Sem pressa para terminar, igual fizemos a primeira vez. Um beijo. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau, Beijo. Deus abençoe. Amém.